Hoje nós vamos ler o livro de Gênesis, no capítulo 29. Então Jacó seguiu da sua jornada e veio à terra do povo do Oriente. E ele olhou, e eis que um poço no campo, e eis que ali havia 3 rebanhos de ovelhas deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e uma grande pedra estava sobre a boca do poço. E ali estavam reunidos todos os rebanhos, e removiam a pedra da boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e colocavam a pedra no lugar novamente sobre a boca do poço. E Jacó lhes disse: Meus irmãos, de onde sois? E eles disseram: Nós somos de Harã. E ele lhes disse: Conheceis Labão, filho de Naor? E eles disseram: Nós o conhecemos. E ele lhes disse: Ele está bem? E eles disseram: Ele está bem. E eis que Raquel, sua filha, está vindo com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é pleno dia, e nem é tempo de reunir o gado. Dai de beber às ovelhas, e ide alimentá-las. E eles disseram: Não podemos, até que todos os rebanhos sejam reunidos, e até que eles removam a pedra da boca do poço. Então damos de beber às ovelhas. Enquanto ele ainda falava com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porquanto elas a aguardava. E aconteceu que quando Jacó viu Raquel, a filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, Jacó se aproximou e removeu a pedra da boca do poço, e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Amém, queridos? Até aqui. Essa passagem, ela é muito conhecida. Ela fala sobre o poço de Harã. E lendo essa passagem essa semana, eu vi aqui 5 simbologias que nós podemos retirar dessa passagem e usar nas nossas vidas, usar no nosso cotidiano. A primeira simbologia que eu vejo é com relação ao poço. O poço é da onde eles tiravam água para as ovelhas beber. O poço ali, ele é simbolizado por Jesus. Jesus é a fonte. Jesus é o poço da onde nós tiramos a nossa água, o nosso alimento. É porque nós temos a nossa sede. Então, quando nós chegamos ao poço, quando nós chegamos a Jesus, nós tomamos da água, que ele mesmo disse que quem beber dessa água nunca mais terá sede. Segunda simbologia são os pastores de Harã. Nós vemos na passagem que nós lemos que os pastores eles estavam lá acomodados, quietos, e as ovelhas todas esperando para que eles dessem água para elas. Mas eles simplesmente disseram: nós vamos esperar até que todo mundo chegue, e então a gente vai dar água para as ovelhas. Não sei se você percebe a simbologia, mas hoje tem muitos pastores olhando para a quantidade. Tem muitos pastores esperando que a igreja seja cheia, que a igreja seja lotada, para que então eles comecem a dar alimento ao povo. E isso não só com pastores, acontece comigo e com você. Quantas vezes você se preocupa com quantidade e não se preocupa com uma ovelha, com uma pessoa que está necessitando de você, que está necessitando que você dê água, que você dê alimento. E você fica esperando: não, mas eu sou tão pequeno, o que eu posso fazer é tão pouco, então eu vou esperar alguém fazer alguma coisa maior, ou eu vou esperar chegar mais gente, porque assim eu vou ter possibilidade de fazer alguma coisa. Querido, essa figura desses pastores aqui, esperando, é a figura de muitos cristãos de hoje, que vivem no comodismo, vivem à espera de alguém ou alguma coisa acontecer, para então começar a fazer as coisas, para então começar a ser alimento na vida das pessoas. Olha ao seu redor, essa semana, quantas pessoas chegaram até você? Eu sempre digo para vocês que nada na nossa vida acontece por acaso. Se Deus colocou alguém na tua frente essa semana, quer seja na academia, no trabalho, na rua, no trânsito, onde quer que você esteja, ninguém passa na tua vida por acaso. Deus coloca você na vida das pessoas
coloca pessoas na tua vida para que você dê alimento para essas pessoas, para que você seja o alimento para essas pessoas. Muitas vezes nós temos nos comportado como esses pastores. Ah, não, espera, porque ainda tem que chegar gente, ainda tem que chegar alguém para tirar a pedra da boca do poço, para depois nós darmos de beber. Querido, não tem que esperar nada, não tem que esperar ninguém, não tem que orar e falar, Deus abençoe aquela pessoa. Não, vai você e abençoa. Você é instrumento na mão de Deus. Não faça como esses pastores faziam. Não fique acomodado no seu lugar. Não fique esperando que alguém faça alguma coisa. Faça você. Faça como Deus falou para Abraão, seja você uma bênção. Não espere que alguém faça o que está ao seu alcance fazer. O terceiro simbologia, ele fala que o poço estava no campo. O campo representa o mundo. Jesus está no mundo. Nós estamos no mundo. Estamos no mundo. Nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. E estamos com um propósito específico. Nós não estamos aqui no mundo para passar os dias, não estamos aqui para ganhar dinheiro, não estamos aqui para nada, a não ser para fazer a obra de Deus, a não ser para fazer aquilo para o qual nós fomos chamados. Você, quando teve um encontro com Jesus, você foi escolhido por Deus para fazer um trabalho. A palavra fala que nós somos separados para fazer as boas obras. Quais são as boas obras que você tem feito? Quais são as ovelhas que você tem alimentado? Ah, pastor, mas ovelha tem que ser com o pastor, não é comigo. Querido pastor, não dá cria em ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. O pastor está lá para cuidar do rebanho, mas uma ovelha gera outra ovelha. E você, como cristão, como alguém que recebeu Jesus no seu coração, a Bíblia fala que você é um sacerdote, que você tem responsabilidade sobre as vidas que Deus tem colocado no seu caminho. Então, quando aqui fala que o poço estava no campo, é que Jesus está no mundo, para alimentar o mundo, para matar a sede do mundo. Só que nós vamos ver aqui que a quarta simbologia, o rebanho estava deitado. Os pastores falaram, não, ali está o rebanho todo deitado esperando. Quantas vezes você e eu fazemos parte desse rebanho que está deitado, esperando o pastor, esperando a igreja, esperando alguém nos dar água? Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo. E a partir dali, nós passamos a ter livre acesso a Deus. Eu não dependo de pastor, eu não dependo de bispo, eu não dependo de apóstolo, eu não dependo de igreja, eu não dependo de ninguém para chegar a Deus. Se eu fico ali deitado no meu campo, esperando alguém me dar alimento, eu estou errado. Eu tenho que ir direto na fonte, direto no poço, buscar o alimento que eu preciso. E não só o que eu preciso, mas eu preciso me alimentar, me fortalecer para então ajudar os outros que não têm forças e não sabem o caminho para chegarem até o poço. A quinta simbologia é justamente a pedra na boca do poço. É algo que impedia dos pastores tirarem água para dar para as ovelhas. E se você for olhar na história do Talmud, diz que a pedra que estava na boca do poço, era necessário 40 homens para remover aquela pedra e depois colocar de novo, depois das ovelhas terem bebido a água. O que é a pedra na sua vida que te impede de tomar da água? Qual é a pedra que está te impedindo de chegar à fonte, de chegar a Jesus? Muitas vezes a pedra é a religião. Ah, não, porque eu não posso isso, não posso aquilo, eu preciso isso, preciso aquilo. Querido, para. Você não precisa de nada. Você precisa crer que Jesus morreu por você e por causa disso você tem livre acesso a Deus. Muitas vezes a pedra tem sido um irmão,
Ah, mas aquele irmão me escandalizou. Aquele irmão. Isso é uma pedra na boca do poço. Tira essa pedra. Muitas vezes a pedra é o teu trabalho, a pedra é o teu orgulho. Tem inúmeras coisas que nós podemos colocar como a pedra na boca do poço, mas nós precisamos tirar a pedra da boca do poço. E interessante, nós vemos aqui que o texto continua falando que Jacó tirou a pedra do poço. Uma vez eu preguei para vocês sobre quem removeu a pedra do sepulcro quando Jesus ressuscitou. E a palavra fala que foi o Espírito Santo que removeu aquela pedra. Da mesma forma, aquela mesma palavra que fala Galau at Haeven, que foi o Espírito Santo rolou a pedra. Essa mesma palavra ela é usada novamente quando diz que Jacó removeu a pedra da boca do poço. Ou seja, 40 pessoas precisavam ser envolvidas ali para tirar aquela pedra. Mas através do Espírito Santo que desceu sobre Jacó naquele momento, ele sozinho removeu a pedra do poço. O que isso nos diz, querido? Que no poder do Espírito Santo não há pedra que resista a você. No poder do Espírito Santo não há empecilho, não há obstáculo, não há nada que te impeça de chegar à fonte, que te impeça de chegar a Jesus. Quando você é cheio do Espírito, nada e nem ninguém pode te impedir de chegar a Jesus. Na verdade, a única pessoa que te impede é você mesmo. A única pessoa que se coloca no caminho é você. Muitas vezes com a sua incredulidade, com o seu comodismo, com a sua falta de vontade de fazer as coisas. Mas por isso que a palavra fala, enchei-vos do Espírito. Por quê? Porque quando você está cheio do Espírito, você vai se deparar com muitas pedras no caminho, muitas pedras na boca do poço, mas pelo poder do Espírito, você vai remover todas elas. Querido, a Bíblia, ela é a mesma, de Gênesis a Apocalipse. Ela nos traz simbologias, ela nos traz coisas que nós aplicamos no nosso dia a dia. E ao estudar a Bíblia, você vai entender que quando você age no poder do Espírito, na unção do Espírito, coisas incríveis acontecem, coisas grandiosas acontecem. Foi por isso que Jesus falou que nós faríamos coisas maiores do que Ele fez, porque o Espírito Santo viria sobre nós, porque nós seríamos templo do Espírito Santo. Você não imagina a força que habita em você. Você não imagina o poder que habita em você quando você recebe o Espírito Santo de Deus vivendo e dirigindo a tua vida. E Jacó diz aqui algumas coisas interessantes. Primeiro ele diz assim: gente, vocês não vão dar de beber para as ovelhas? Ainda é dia. Por que vocês vão esperar? Por que vocês vão deixá-las aí esperando ao relento? E isso me lembra, não precisa abrir, João capítulo 9. Olha o que diz a palavra de Deus em João 9, versículo 4. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando nenhum homem pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Querido, você é a luz do mundo. Enquanto é dia, você é chamado para trabalhar, você é chamado para fazer. Você não é chamado para esperar outros fazerem. Jacó disse isso para eles. É dia ainda. Por que vocês vão ficar aí parados? Vamos alimentar as ovelhas. E eu digo para você, é dia ainda. Ainda há tempo. Por que nós vamos ver as pessoas morrendo e indo para o inferno? Por que nós vamos ver pessoas passando necessidade e vamos nos omitir? Vamos trabalhar, vamos ser luz, vamos ser sal, vamos dar o tempero que o mundo precisa e vamos iluminar o caminho daqueles que estão em trevas. Jacó também disse: dai de beber às ovelhas e apacentai-as. Isso que ele falou foi contra a tradição, foi contra a religião. Hoje, muitas vezes, os líderes,
eles priorizam, na verdade, as instituições. Eles priorizam a igreja, eles priorizam o marketing, eles priorizam tanta coisa, mas se esquecem de priorizar uma vida, se esquecem de priorizar pessoas. É isso que o Evangelho de Jesus, é isso que a igreja de Atos, ela fazia. Priorizava pessoas, não instituição. Priorizava pessoas, não leis, não regras, não normas. E é isso que eu e você precisamos fazer. Priorizar as pessoas. Ir satisfazer necessidade de pessoas. É para isso que nós somos chamados e é para isso que Jesus veio ao mundo, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Preocupado com pessoas. Você, estudando a vida de Jesus, você nunca vai vê-lo preocupado com instituições, com prédios, com templos. Ele sempre se preocupava com pessoas. Ele sempre nos ensinou a nos doar, a doar o nosso tempo, a doar a nossa energia, a doar aquilo que somos para pessoas. É para isso que ele veio e é para isso que ele nos chamou. E, por fim, eu quero ler João capítulo 4, versículos 13 e 14. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Essa é a água. Essa é a água que nós temos que tomar. E essa é a água que nós temos que dar. Nós temos que nos preocupar com pessoas. Nós temos que tirar toda a pedra que nos impede de chegar à fonte. Toda a pedra que se coloca como obstáculo para nós chegarmos a Jesus. E tirarmos toda a pedra no poder do Espírito Santo e tomar da água. E não só tomar, como dar essa água para todos aqueles que têm sede. Amém, queridos? Eu quero que você reflita nessa palavra, que essa palavra produza um incômodo no teu coração e que você possa buscar em Deus quais são as pedras que estão na boca do poço, que estão te impedindo de buscar e beber da fonte. E também que você olhe ao seu redor e veja as ovelhas que estão sedentas e veja as ovelhas que estão precisando de beber desta água que você pode dar. Amém?